Bom dia, meus amigos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que nesta manhã você possa ser abençoado por mais um Café com Pão da Vida. Ora, o Café com Pão da Vida que eu quero trazer hoje, ele está, sem mais delongas, está ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, dos versículos 7 ao versículo 12. Diz a palavra de Deus que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, no interlúdio entre uma viagem e outra, ele para numa cidade chamada de Troade. E Paulo, ele resolve fazer um culto ali junto com os irmãos, ele canta, ele louva, e daqui a pouco ele prega também. E a palavra de Deus fala que Paulo, ele começa a pregar, e o discurso de Paulo, dentro daquele cenáculo, onde ele estava reunido com aqueles irmãos, torna-se cansativo, torna-se longo. E daqui a pouco, um fato inusitado, inesperado acontece dentro daquele cenáculo. Ora, existia também um jovem chamado de Eutico, jovem este que estava sentado numa janela. E quando aquele jovem começou a ver a pregação ali de Paulo, começou a cair num profundo sono. Diz a palavra de Deus que ele caiu num profundo sono e ele de repente cai do terceiro andar e morre. E daquele a pouco, aquele alvoroço todo, os irmãos, os discípulos ficam todos atônitos e Paulo desce correndo para poder socorrer aquele jovem. E Paulo ele abraça aquele jovem e Cristo realiza o milagre e ele é curado e ele ressuscita. Amado, eu quero trazer para você aqui dois locais que você pode se encontrar no dia de hoje, olhando para esta palavra. O primeiro local é o local chamado de cenáculo. E o segundo cenário que você pode se encontrar, meu amado irmão, minha querida, chama-se janela. Ora, o cenáculo, segundo a palavra de Deus, é um lugar de adoração, é um lugar de louvor, é um local onde os irmãos se reuniam para cultuar, para a comunhão, no partir do pão, para orar. E janela não. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo em algumas situações que janela trouxe desgraça e confusão para muita gente. Ora, Davi não preferiu ir para uma batalha. A Bíblia fala que ele estava ali no palácio e daqui a pouco ele sai e acredito eu que ele olha para uma janela e vê uma linda jovem, esposa de um de seus oficiais, e ele começa a se apaixonar por ela e cobiça aquilo que não é dele e cai num pecado que mais para frente vai se tornar algo terrível, vai trazer consequências ruins para a vida do rei Davi. Ora, também creio eu que da mesma janela, de repente, a sua esposa Mical também olha um outro cenário que era Davi, trazendo a arca de volta para aquele local, aquela cidade, e Davi estava dançando, estava feliz, estava celebrando a volta da arca. E Mical olha pela janela, diz a palavra de Deus, e começa a se escandalizar com aquele fato. Ela começa a desprezar o rei. Ora, ela poderia estar ali com Davi celebrando, adorando, dançando também, mas ela preferiu ficar na janela escarnecendo de Davi, desprezando Davi. Ela preferiu ficar na janela. Davi poderia ter guerreado, ter conquistado mais uma batalha, ser honrado, mas preferiu ficar em casa, da janela cobiçando o pecado. Ora, em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 21, diz: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, matando nossos jovens. Ora, querido, janela é lugar ruim. Quem fica na janela pode ter consequências horríveis. Janela é lugar de morte. Janela é lugar de contenda. Janela pode ser lugar de pecado. Quem fica na janela só vê a banda passar. Quem fica na janela vê o crescimento espiritual e ministerial, material de um ou de outro. Quem fica na janela cobiça o pecado. Quem fica na janela, ele pode dormir, pode vir a cair e morrer. Quem fica na janela vê o sucesso de todo mundo, mas não vê o dele. Ele fica na janela observando um crescimento profissional, ele fica na janela observando a vitória de um irmão, mas ele não sai da janela. Ele fica ali, estático, observando todos receberem vitória e ele não recebe vitória porque ele fica na janela. Ele preferiu ficar na janela. Mas quem prefere ficar no cenáculo, não. Cenáculo é lugar de oração.
cenáculo é lugar de comunhão, cenáculo é lugar para discípulo, cenáculo é lugar onde a palavra diz que estavam todos reunidos e daqui a pouco desce do céu línguas repartidas como de fogo e aquelas pessoas recebem vitória, recebem a graça do Senhor. Por quê? Porque estavam no cenáculo orando, estavam reunidas, cantando, glorificando a Deus no cenáculo. Também diz a palavra de Deus que cenáculo é lugar de ressurreição. Ora, no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 37 ao 40, nos relata a história de uma jovem chamada Tabita. Diz a palavra de Deus que Tabita era uma jovem usada nas mãos do Senhor. Tabita era uma jovem que fazia diferença. Ela estava ali adorando a Deus, assistindo aos pobres, e daqui a pouco Tabita ela adoece e ela morre. Ora, diz a palavra de Deus que colocaram Tabita dentro do cenáculo, levaram Tabita para dentro do cenáculo, e diz a palavra de Deus que Pedro, aliás, orando, Pedro começa a orar dentro do cenáculo pelaquela jovem e aquela jovem ressuscita. Ora, cenáculo é lugar de vitória, cenáculo é lugar onde Deus vai ressuscitar seus sonhos, cenáculo é lugar onde Deus vai fazer um milagre na sua vida, cenáculo é lugar para quem quer receber vitória, cenáculo é lugar para quem quer adorar. Janela não, janela é lugar para quem não quer nada com Deus, janela é lugar de perda total, janela é lugar de derrota. Mas cenáculo é para aqueles que querem ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, querido. Você pode ter vitória no cenáculo, você pode ter prosperidade no cenáculo, você pode ser cheio da graça no cenáculo. Ei, você que está afastado dos caminhos do Senhor, sai dessa janela, sai dessa escuridão, sai desse lugar que não tem nada para você. Você já pôde provar que janela só traz derrota, só traz desgraça, mas ei, volte a congregar no cenáculo, volte a adorar a Deus no cenáculo, querido. Jesus está de portas abertas para você dentro do cenáculo. Ele está pronto para te abraçar e para fazer você ser vitorioso. Sai da janela, vem para o cenáculo. Ei, cenáculo é lugar de vitória. Mais uma vez eu quero ressaltar isso, querido. Você não nasceu para perder, mas você nasceu para ser vitorioso e cheio da graça de Deus. Ei, não escolha ficar na janela, mas nesta manhã que você possa escolher ir para o cenáculo, porque Deus vai fazer você ter vitória. Deus vai ressuscitar seus sonhos no cenáculo e Deus vai fazer você ser mais do que vitorioso em nome do Senhor Jesus. Ei, receba esta palavra, que você possa compartilhar desta graça aí no seu trabalho, aí na sua escola. Creia que você não nasceu para ficar na janela, mas você nasceu para estar cultuando, adorando a Deus no cenáculo. Que você possa receber no seu coração esta palavra e que Deus possa te abençoar e que você possa ter uma manhã de graça, de vitória aí no seu trabalho. Que Deus possa abençoar você na sua escola e na sua casa. Querido, fique com esta palavra no seu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite na sua casa no dia de hoje. Amém? Glória a Deus.